A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos continuar Esdras 8, 9 e 10. E aí finaliza mais um livro, né, de Esdras. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, pra gente chegar a mais vidas aí com a palavra de Deus até o final do ano, a Bíblia toda lida. Vamos orar? Deus, Senhor, obrigada, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Nós podemos estar na tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, de todos nós. Nos dê acesso à tua sabedoria, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que a gente venha aprender cada vez mais de ti. Entendimento, em nome de Jesus. Antes de começar a falar do que a gente já leu hoje, eu queria falar sobre o 7, que fala sobre... Vou falar assim só por cima, né? Esdras, ele foi um homem no qual ele estudou, ele tinha decidido estudar a lei do Senhor, né? Obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Ele tinha isso no coração, a ser mestre, né? Então ele se dedicou ali à palavra do Senhor, à lei do Senhor, para ensinar o povo. E ele estava na Babilônia, né? E ele foi da Babilônia a Jerusalém. E diz aqui que o rei, ele deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Então ele partiu da Babilônia em 8 de abril e o primeiro dia do ano chegou em Jerusalém, 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. O próprio rei, ele deu todas as coisas que ele precisava, né? E ele disse, né, que Esdras, o sacerdote e escriba, que estudava os mandamentos e decretos do Senhor e os ensinava a Israel, ele... Como que tá escrito aqui? Eu li só um trecho e me perdi. É uma carta de Artaxerxes para Esdras, falando que ele ensinava, que ele era para ele ir para ele ensinar. Então, quer dizer, o rei teve a ordem para dar a Esdras, para falar, se você é mestre, vai lá e ensina esse povo, né? Então é interessante ver isso, né? Ver que um rei se importou com o povo que já estava lá e falou, não, você precisa ir lá ensinar esse povo, né? Como estudar a lei e obedecer às leis, né? E aqui está dizendo que ele deu a Esdras tudo que ele precisava e disse que era para ter cuidado de providenciar tudo que o Deus dos céus ordenar para o seu templo. Afinal, por que provocar a ira de Deus contra este império do rei e de seus filhos? Então, quer dizer, ele tinha o temor. O rei teve o temor de pensar em causar a ira em Deus. Então ele falou, não, a gente não precisa disso. Vai lá e faz o que tem que fazer, né? E já no 8, que é o que a gente leu hoje, fala sobre os exilados que regressaram com Esdras. E aqui no 9 fala assim, 9:9. Éramos escravos, mas em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos tratarem com bondade. Ele renovou nossas forças para que reconstruíssemos o templo de nosso Deus e restaurássemos suas ruínas. Ainda assim, recebemos um castigo muito menor do que merecíamos, pois tu, nosso Deus, permitiste que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente. 15. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, um mero remanescente que escapou, embora por sermos culpados, nenhum de nós tenha o direito de escapar de tua presença. Aqui o título era a respeito do quê? Da oração que ele estava fazendo aos israelitas, porque ele chegou lá e ficou sabendo que o povo tinha se misturado. Sim. E a gente sabe desde o começo da história que o povo de Israel é um povo separado, é um povo escolhido. Deus deu a cidade para eles de Canaã e disse, vocês não devem se misturar com esse povo. Por quê? Muitas das vezes a gente fala assim e parece que Deus está fazendo acepção, mas é porque a pessoa adora um Deus e você adora outro, então não tem como se juntar, porque isso causa a ira de Deus, e foi o que aconteceu, né? Eles casaram com estrangeiras, se misturaram, né? Tiveram filhos, então isso não era permitido na lei, não era permitido por Deus. Não, pela lei aqui, né? Porque por Deus tinha sido. Porque lá no livro de Jeremias, se eu não me engano,
Deus avisa o prazo do cativeiro e fala que por ser aquele prazo, eles tinham que se casar e se dar em casamento e se multiplicar, porque o tempo ia ser muito. Mas aqui não era porque eles já estavam em Jerusalém? O povo que já estava em Jerusalém Não, tinha mas se casado ali? eles vieram de lá pra cá Já casados. Casados já. Então a lei realmente não permitia, porém Deus usou Jeremias para dar a ordem, né? Lá Então, quando a gente chegar em Jeremias, a gente vai ver essa ordem. Então por que Porque essa o prazo culpa? era de 70 anos, né? Por conta da lei, né? Por conta da lei, por isso que lá no Evangelho Jesus ele fala com a mulher samaritana sozinho, ele manda os discípulos irem comprar comida e fala com ela sozinho, porque eles iam fazer acepção e ia falar, não, você vai falar com a samaritana? Nada a ver. Mas ela precisava receber também. E Jesus vem para quebrar isso, né? Porque querendo ou não, são irmãos, né? A gente leu inclusive no livro de Ruth, que Ruth ela era moabita, Sim. mas ela é bisavó de Davi. Então, estando na lei ou não estando na lei, né? Estando na lei ou não estando na lei, eram próximos, eram irmãos, eram seres humanos que precisavam ser acolhidos, né? Então, eu sempre gosto de olhar pela perspectiva, eu sei que é sua vez, Não, pode falar. mas eu sempre gosto de olhar pela perspectiva de Deus, que Deus tem dois pontos de vista. O que eu quero que faça e o que eu preciso que seja feito. São duas perspectivas diferentes. Então aqui eu vejo com a minha visão, né? Dessa forma. Então o que eu quero que faça é a obediência da lei. Mas se eles demonstrassem compaixão, amor ali, ou, né, um cuidado Os estrangeiros? aos estrangeiros, né? Porque você vê que foram os homens que casaram com outras mulheres. Então, querendo ou não, elas eram submissas aos homens naquela época. Então, né, apesar de... A gente tem dois cenários. Tipo, Salomão permitiu que as mulheres introduzissem na cabeça dele a ideia de outros deuses. Davi já não permitiu. Então, pode ver que tem certas coisas ainda que Deus até tolera. Então, Davi foi macho e falou, não vai, pronto. E poucas, né? Então, talvez se eles demonstrassem compaixão ali, a história podia ter sido, tido uma desbaratinada diferente, entendeu? Mas o que você acha então da vontade de Deus em relação aos divórcios? Não, a carta de divórcio está na lei, né? Se eles tivessem ali... Porque eu tava com um pensamento totalmente diferente. Então, mas se eles tivessem ficado daquela forma, se eles não tivessem cumprido o que está lá em Jeremias, eles talvez não teriam se multiplicado ao ponto do exílio. Quando eles saíssem do exílio, eles já iam ser muito menos. Mas você viu que aqui as esposas elas retornam com os filhos? Sim. Então, mas exatamente, porque eles casaram lá, eles se deram em casamentos lá, então eles se multiplicaram e voltaram com uma nova geração. Mas você... Tanto que Esther é filha de uma nova geração. Neemias, que a gente vai entrar, é uma nova geração. Eles nasceram no exílio. Mas se permanecesse essa aliança, logo eles não estariam sendo introduzidos com outras práticas, continuariam com as outras práticas. Então, mas... Como foi com Salomão e... Mas sem essas alianças. Não, antes, eu não tô falando antes. Eu não tô falando antes, tô falando depois. Acho que não influenciaria tanto, sabe por quê? Porque ali, quando chega a Babilônia, já tinha Israel e Judá, já tinha sido um ponto final para eles nunca mais iam governar. Então eles sempre, tipo assim, houve novos reis em Judá? Houve, em Israel também. Só que eles sempre estiveram debaixo de jugo de outras nações. Eles nunca mais passaram a ser a nação que Davi deixou. Então, creio eu que não importasse mais, entendeu? Porque dali pra frente era só descendência, só decadência. Mas então por que do divórcio? Porque estava na lei. E tinha gente que queria, que nem os fariseus não perseguiram Jesus por conta da lei. Então, tipo assim, isso muito me importa. Então, por exemplo,
A gente sabe que quando Deus chama Samuel... Mas se você acha que isso não ia mudar mais, já tá casado, já tá tudo bem, então por que teve que dar o divórcio? Por que teve que fazer tudo isso? Não é que teve, foram ordenanças dos anciãos. Aquele que acha que sabe tudo, que o que ele quer tá certo, os mais novos obedeciam. Então, tipo assim, eles não consultaram a Deus, a gente não vê talvez sim, talvez não, mas eles não consultaram a Deus, pelo menos não tá no texto, e fala assim, Senhor, mas e eles que vieram já casados, o que a gente faz com eles? Mas calma, vamos lá. Vamos falar do temor. Esdras, antes de dar essa finalização do divórcio, Esdras, quando ficou sabendo disso, ele chorou, ele rasgou suas vestes, ele arrancou o cabelo da cabeça, tá falando aqui. Então ele falou, eles fizeram tudo errado. Então. Mas se Esdras sentiu isso, é porque tinha um grande problema aqui. Porque senão ele não tinha. Porque senão ele teria falado assim, nossa, tal. Aí algum ancião foi lá e deu o conselho, ele foi e seguiu. Mas não foi só isso. Foi um problema que foi solucionado. Ele chorou, ele se descabelou, ele falou, não, mas não era pra ser assim. Até porque ele tava indo lá pra ensinar a lei. Pra ensinar como tudo deveria ser feito. Mas pode ter sido uma falta de comunicação. Comunicação do quê? Do profeta Jeremias com Esdras. Porque Deus já não tinha falado para Jeremias que era para eles irem se misturarem? Só que Esdras também talvez não soubessem disso. Igual quando vai reconstruir o templo, que tá no decreto de Ciro, de Dário. Tá no decreto de Dário? É Dário ou Ciro? Dário, o quê? Para reconstruir o templo. Ciro. Tá no decreto de Ciro, porém quem veio depois dele tá abaixo da descendência, olhou e falou, não, eles são rebeldes, eles estão fazendo errado. Aí eles foram consultar, quando foi consultar o rolo, falou, não, tá certo, ele mandou, então deixa assim. Não, mas é diferente. Aí houve uma comunicação. Tá, eu entendo o que você tá querendo dizer, mas ali foram reis, aqui a gente tá falando de um sacerdote, de um cara que tá com Deus, de um cara que tá seguindo, tá falando que a bondade de Deus tá com ele. Sim. Então ele está com Deus. Então, mas ele não está errado de querer assim, porque assim estava na lei. Ele não está errado, mas é exatamente aquilo que eu falei no começo. Mas se isso é uma lei, toda lei que foi dada, é porque quando é uma regra você tem que cumprir, é porque se você não cumprir terá um problema. Então logo o problema era o quê? Era mistura. Era elas trazerem práticas que não era pra ser, que desde lá de trás Deus falou. Mas isso dava pra ser controlado. Agora pensa o seguinte, nos nossos dias não atuais... Não estava sendo controlado. Eu entendo que Deus deu esse tempo pra eles, mas aqui era pra se separar sim. Eu não acho que seria necessário, não. Acho que dava pra resolver de outra maneira. Eu entendo que está na lei, mas nos nossos dias atuais, só pra mim terminar... Nos nossos dias atuais, a prefeitura não quer que a gente vá mais no centro da cidade e distribua marmita para quem mora na rua, para moradores sem teto, certo? Mas, e Deus? Não mandou a gente cuidar deles? A gente não tem que ter amor ao próximo, ir lá, cuidar, dar... Mas você tá falando de um Só Deus... que a gente vai infringir a lei humana, que o próprio Deus fala que é pra gente seguir. Então, você falou de um decreto do governo e uma vontade de Deus. Aqui a gente tá falando das duas vontades de Deus. Quem deu a lei foi Deus. E quem mandou se misturar também foi Deus. Então, só que se os dois tivessem comunicado, talvez eles pudessem, por exemplo... Não, eu não acho. Aqui ele rasga suas vestes, ele sente de fazer isso. Mas Deus não manda ele fazer isso. Não, mas ele tá com Deus. Ele podia ter consultado, falou, Senhor, e agora? Eu vou destruir várias famílias. Se ele tivesse consultado, o Senhor podia ter falado assim, não, filho, calma, então vamos resolver de outro jeito. Vamos, faz assim, faz assim, faz assim. Talvez tivesse resolvido de outra maneira. Se ele tivesse consultado. Mas se fosse uma coisa tão inescrupulosa, Deus teria intermediado. Deus devia se interferido. Mas não Deus teria falado, não faça isso. Mas não era inescrupuloso porque estava na lei. Então era necessário. Então, não acho. Não acho. Eu acho que dava pra ter resolvido de outro jeito. Eu acho que dava. Porque, tipo assim, eu vou fazer porque eu sei que tá certo. Aconteceu Eu parei no farol, fechou o farol do carro, certo?
tava vindo uma comitiva de algum político, e aí vem várias motos da polícia na frente para fechar as avenidas, certo? Pro carro passar e não correr o risco de um atentado. O PM com o farol fechado pra mim, o PM tava falando, vem, vem, vem. Eu não fui, o farol tá fechado. Até que ele falou, vem caramba, você não tá vendo que eu tô chamando? Eu falei, desculpa, vou saber que é pra me passar no farol vermelho? Eu tô no cruzamento, eu não posso passar. Mas ali ele mandou. Então, tipo assim, automaticamente, é aquilo que eu falei. Tem o que é para ser feito e tem o que Deus precisa que seja feito. É um ponto de vista difícil de realizar esse. Porque tá na lei, precisa ser feito. Tá na lei. Tem que ser. Não precisa nem consultar, é só seguir a lei. Agora, se ele tivesse o peso no coração de falar, meu Deus, tá na lei, mas eu vou maltratar as outras pessoas, então deixa eu pelo menos perguntar, deixa eu pelo menos tirar a dúvida de falar, eu vou acabar com várias famílias, porque a metade é do meu povo. Se Deus não não é suportasse, mas se Deus não Questão de suportar. Passasse a mão nisso, não passasse um pano nisso, não teria se aceitado Ruth, não teria aceitado Raabe. Não é a questão. genealogia de Jesus ia estar quebrada. Vamos lá, mas Raabe, ela ajudou os judeus e ela passou a ser de Deus. Ruth a mesma coisa, ela olhou pra cara de Noemi e falou, o seu Deus é o meu Deus. Beleza, fechou. Mas essas pessoas aqui não. Se não fosse essas pessoas, aonde ia estar o povo de Israel? Tudo bem. Ia acabar no cativeiro. Mas eu não falei que não era pra acontecer lá atrás. Eu tô falando que era necessário acontecer isso agora. Entendeu o que eu tô falando? Mas esse é o povo que voltou, nega. Esse é o povo que voltou. Não, eu tô falando as esposas e os filhos. Então, é a nova geração que voltou. Mas era necessário elas irem porque elas não adoravam o mesmo Deus. E isso atrapalha. Se eles mantivessem a adoração, sim, ia atrapalhar. Mas e se eles tivessem corrigido? Mas, Lucas, eu acho que se aconteceu assim, é porque já se sabia que não ia ter adoração a Deus aqui. Mas então, todo o meu pensamento não foi concluído, porque ele veio com o pensamento dele, então eu vou ser bem sincera, não sei. Não sei, ficou um ponto de interrogação de saber qual era a vontade de Deus, né? Eu tenho uma visão, ele tem outra, mas uma coisa que me chamou a atenção, que você falou sobre os reis e que eles nunca mais seriam, que eles para sempre, na verdade, seriam governados por outros reis, né? Eu não sei se você se lembra que lá no começo, quando ele escolheu Saul, ele disse antes que as pessoas se arrependeriam de estar pedindo um rei, porque os povos falavam, não, a gente também quer um rei igual aos outros lugares, igual às outras nações, sendo que eles eram dirigidos por Deus, né? Tinham os juízes da terra, mas eles eram dirigidos por Deus. Deus era o rei, né? Deus, ele continuou sendo o rei, mas Deus era o rei da nação. E eles pediram por reis. E Deus falou, tá bom, vocês querem o rei, eu vou dar, mas vocês vão se arrepender por isso. Por mais que Davi veio depois e que foi tudo uma maravilha e que a descendência de Jesus veio dele, a gente vê que só foi ladeira abaixo. Sim. Né? Então, desde lá de trás, foi uma consequência de o que aconteceu também, não só isso, mas também, isso é uma grande, uma importância essa fatalidade dos reis, porque aí lá na frente eles foram exilados e eles nunca mais foram governados pelo seu próprio povo, né? Pelo um rei deles. Foram por outros reis. Então, a desobediência, né, muitas das vezes, nos traz grandes consequências, horríveis consequências de eles pagarem tributos para sempre, né? Tanto que quem crucificou Jesus, apesar de Pilatos dar esse julgo ao povo, porque ele falou, eu não quero eu não vejo motivo para crucificá-lo, mas quem deu veredito foi Pilatos, né? Porque ele era o governador ali. É governador que fala? Da época, né? Então, eles tiraram de certa forma a mão poderosa de Deus, né? Apesar de Deus ser misericordioso
E quando um rei o seguia direitinho, estava ali sobre o comando do teu povo. Sim. Eu acho que é isso. Ficou uma grande incógnita, né? Ficou um vídeo eu assim... Eu acho que eu lembro de um texto meio... que quebra essa incógnita. Posso falar? Pode. Eu sei que é sua vez, mas só pra... que ficou um assunto muito interessante. Quando Davi assume como rei de Israel, Davi é aquele que era segundo o coração de Deus. Quando ele assume como rei de Israel, os filisteus vêm contra Israel. Mas em vez de Davi só ir, porque ele podia ir, ele consulta Deus. Por quê? Porque os filisteus tinham dado abrigo a ele. Então, na cabeça dele, ele falou, opa, eu não vou ser justo com eles. Eu tô até me arrepiando. Eu não vou ser justo com eles se eu for contra eles, porque eles me deram abrigo. Aí ele pega e fala assim, eu pelo menos vou consultar a Deus. Ele consulta a Deus e Deus fala, pode ir contra eles. Então, eu acho que a questão de haver uma compaixão com o próximo, independente do que vai acontecer depois, eu acho que Deus se agrada dessa posição. Apesar de estar na lei, de ser uma regra rígida, é aquilo que Deus quer que seja feito e aquilo que Deus precisa que seja feito. Davi mesmo era onde que o texto dos evangelhos, se eu não me engano, Jesus fala que Davi comia no sábado, no Shabá, quando era para guardar. Mas Davi comeu lá, colheu alguma coisa assim, se eu não me engano, e Deus não o puniu. Tá. Porque precisava alimentar aquela tropa. Tá. Apesar de ser muito nítido isso, não é falado no texto que Davi fez isso por isso, né? Como assim? Que ele fez isso por compaixão. Não, ele não fala isso. Ele só consulta. Ele não fala que ele não fala, tipo, será que eu tenho que livrá-los porque ele me ajudou? Não, ele não fala isso, ele só consulta. É questão de lógica, né? Não é questão de lógica, é questão que toda guerra ele consultava Deus. Pra saber se eles iam vencer ou não. Isso todo rei fazia. Aquele que estava diante dos caminhos do Senhor. Mas, tudo bem. Só que, Abraão e Sara teve o tempo dele ter a sua senhora, ele se deitou com ela, e teve Ismael. Mas depois Deus não mandou despedir? Mas era porque estava causando um conflito interno. Não é porque ela adorava outros deuses, pelo contrário, ela era serva. Sim. Ela pentelhou Sara. Mas não era, ele deixou bem claro, não é ele que será a descendência, não virá dele. Então, Israel é um povo escolhido, é um povo separado. Que é o povo separado, eu sei, mas se eu... Muita coisa mudou depois pra frente, porque Jesus ele veio para quebrar isso. Mas até aqui era assim. Só que é o seguinte, Jesus fala numa das parábolas... Mas então, eu acabei de falar. Depois de Jesus é outra coisa. Não, mas Jesus fala nas parábolas, na parábola do servo fiel, não, dos servos malcriados, sabe, que ele fala que um senhor arrendou uma terra e aí ele vai viajar, e aí ele manda alguns dos seus servos irem ali buscar, o aluguel, não era essa palavra, mas o aluguel, e o povo que arrendou aquela terra ripa os seus servos, aí ele fala assim, então faz o seguinte, eu vou mandar o meu filho, porque eles vão ver que é meu filho, eles vão respeitar. E o povo vai rir pro filho dele também. E aí ele fala, agora eu tenho que tomar uma providência. Ele estava se referindo o quê? Aos profetas que sempre vieram atrás dele. Depois ele veio pessoalmente para resolver. E mesmo assim o povo não aceitou. Mas eu entendo que a compaixão era necessário. Tinha que servir a Deus. Óbvio, como Raabe fez. Mas aqui eu não acho que era questão de compaixão. Não saiu maltratando ninguém, não fez ninguém de escravo. Só separou, você vai pra lá e a gente fica aqui. Então, mas como não separou famílias? Separou famílias. Como não é questão de compaixão? Imagina alguém fala pra mim assim, Lucas, é o seguinte, a sua descendência dos Blois da Itália, agora tem um castelo pra você herdar lá na cidade de Blois, mas você não pode levar a Bruna, o Pietro e o Heitor. Como não? Tá maluco? Separou uma família por causa de uma herança hipócrita, boba. Não faz sentido. Mas a gente não tá falando de herança, a gente tá falando da aliança de Deus, da lei de Deus. Herança da genealogia. É de Deus que a gente tá falando. Qualquer comparação que você faça do mundo não vai chegar
ao que está falando na Bíblia, porque quem deu a lei foi Deus. Ponto final. Não, tá bom. Mas tudo bem. Vamos ficar nessa incógnita. Não custa nada consultar a Deus, não custa nada. Só faz uma perguntinha ali, Gideão fez 3 e Deus ainda foi com ele. Aí uma perguntinha, mas Deus, mas é certeza mesmo que é pra fazer? Vai, tá bom, tchau. Fui. É porque talvez, assim, 10 esposas serviriam a Deus, mas outras 10 não. Então, o que tem que resolver? Vamos mandar todo mundo embora. Beleza. Mas, não sei dizer. Você me deu dúvidas também, mas não sei. Eu não sei. Então é isso. Nossa, terminou chato o vídeo, né? Sem um aprendizado, sem nenhum aprendizado. O único aprendizado que a gente tem é consulte a Deus. E Ele é o nosso único rei, o nosso único governador das nossas vidas, né? Sim. Se a sua vida está nas mãos dele, nunca tire das mãos dele. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender, a aprender, Senhor, as questões, Senhor, da Bíblia, Senhor, porque não é fácil a Bíblia é um pouco complexa, Senhor, então nos ajuda, abre a nossa mente para entender a tua palavra. Perdoa nossos pecados, obrigada por tudo, amém. Tchau!